Olá, rapaziada. Estamos em mais um programa do nosso podcast quinzenal Prova com Consulta, o primeiro podcast, videocast aqui do campus do Araguaia. Já estamos no nosso segundo ano e trazendo no episódio de hoje os alunos do curso de enfermagem. Tá bom? Então, para você de antemão aí que gostar e que achar interessante esse conteúdo, eu peço que você deixe o like no vídeo aí, que você transmita, né, ou repasse esse vídeo para amigos, familiares, que a nossa intenção é de popularizarmos as estruturas, o formato, as características e as notícias do nosso campus, né? Eu falo nosso porque aqui é uma instituição pública, gratuita e de qualidade e é para todos. Então essa é uma porta, uma janela que estamos abrindo para aumentar e melhorar a visibilidade dos cursos da estrutura que ocorrem no nosso campus da UFMT em Barra do Garças. Então vamos para o que interessa. O tema da prova de hoje é enfermagem na UFMT, como é o curso de verdade. E para falar a verdade, nada melhor que trazermos alunos que estão vivenciando na carne esse curso, para eles falarem um pouco sobre eles, mas principalmente sobre o curso, né, sobre os desafios, sobre as características desse, que é um dos cursos que temos aqui na UFMT. Então, para essa prova de hoje, a nossa consulta é com a Micaele Alves e com o Murilo de Barros. Muito obrigado, pessoal, pelo aceite de vocês em participar do nosso humilde programa. Nossa, que gente que agradece o convite. Vocês, para a gente conhecer o pessoal de casa, né, conhecer um pouco vocês, eu queria que cada um falasse, né, o nome. A gente já vai projetar aí, a Micaela e o Murilo, mas em que ano ou semestre, que geralmente os cursos são divididos em semestre, né? São quantos semestres da enfermagem? São 10 semestres. 10. Então são 10 semestres, então quer dizer que já são 5 anos para você terminar o curso de enfermagem aqui na UFM. Então, da onde vocês são, o curso que vocês estão fazendo, em que período que vocês estão do curso de enfermagem? Então, meu nome é Micaele. Falar o nome completo, professor? Pode. Completo. Micaele Alves Gritzmann. Eu tenho 21. Sou de Água Boa, né? Que é perto da região do Araguaia mesmo. E eu tô no 6º semestre de enfermagem, né? No 3º ano, mais ou menos. Bom, pessoal, me chamo Murilo Lobo e assim como a Micaela, eu também tô no 6º período de enfermagem aqui na universidade. Eu sou de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, e estou aqui já há 3 anos por conta da universidade e do curso de enfermagem. Por curiosidade, Murilo, como você ficou sabendo lá no interior de São Paulo, ficou sabendo de Barra do Garças e UFMT? Olha, pra ser bem sincero, eu não fazia nem ideia da existência da cidade de Barra do Garças até chegar a época do SISU, dos ingressos e tudo mais. E quando eu me inscrevi via SISU, né, pro curso de enfermagem na UFMT, eu não sabia que era aqui, que era em Barra. Eu falei, a UFMT em Mato Grosso, provavelmente seja na capital, como a gente é acostumado, né? Pensei que fosse em Cuiabá. Aí, quando saiu, né, a convocatória, eu fui ver, né, e pesquisar mais adentro, e eu vi que era o campus universitário do Araguaia e era aqui em Barra do Garças. Tive essa felicidade, querendo ou não, porque tive a oportunidade de conhecer outros campos da universidade e gostei muito do nosso campus aqui no interior da cidade, propriamente dita, vista a qualidade de vida que a gente tem aqui. Então foi via SISU. Via SISU. O meu conhecimento da cidade foi via SISU. Como que é a importância, a importância, eu posso dizer, a característica do SISU, né, que abre portas, eu acho que nacionalmente, e depois que você passou, que você foi... Sim, e uma curiosidade, assim, que eu acho muito interessante, que aqui, foi uma coisa que eu percebi aqui no Centro-Oeste, né, vivendo aqui em Barra e visitando os estados vizinhos, é que muitas vezes as pessoas da nossa idade, a galera mais jovem que ingressa nas universidades, não tem esse costume de ir para tão longe, porque querendo ou não, eu tô a mais de 1.200 quilômetros da minha casa, da minha família.
E lá em São Paulo, no interior de São Paulo, é muito comum. É uma cultura muito comum. A galera pegar da cara e ir mesmo, sabe? Eu tenho amigos no Rio Grande do Norte, mais ao sul do país, no Sudeste. Eu tenho amigos em todos os lugares do Brasil justamente por essa difusão que o Sisu faz. E aqui eu já não vejo tanto isso. Eu vejo que a galera fica, né, mais por Goiás, Mato Grosso, mais longe ali eu vejo Minas Gerais e tal. E não tem tanto essa procura, né, por cursos, vamos dizer assim, mais longe. Faz parte do tema aqui, mas eu acho que é sempre importante enfatizar, principalmente para o pessoal de casa. Aqui a gente tem diferentes entradas na UFMT, né? Formas de entrada. Sim. Tem as cotas, que faz parte, está dentro desses programas, o SISU. E o Enem e o SISU são formas diferentes, ou eu estou equivocado? Não, você presta o Enem, você adquire uma nota, uma pontuação, e você coloca a sua nota e seu interesse no curso e na universidade escolhida pelo SISU. Então eles são complementares. Entendi. Um não necessariamente corresponde ao outro. Porém, se eu não me engano, posso estar errado, depois a gente pesquisa e corrige. As vagas remanescentes da universidade, se eu não me engano, elas não precisam ser pelo SISU. Se eu não me engano, você pega a nota do Enem e faz a sua inscrição pelo próprio site da universidade. Eu não tenho certeza do que eu estou falando, não tenho propriedade, mas se eu não me Depende do engano, edital das vagas remanescentes, que podem aceitar até 5 anos antes, o Enem de 5 anos atrás. Se eu não me engano, ano passado abriu para 10 anos antes também. Sim. Quem tem E interesse, aceita. as vagas remanescentes é aquelas, os cursos tem, vamos dizer, 30 vagas ou 40 vagas, não encheu tudo, vai sobrando um restinho e aí fazem um edital para complementar essas vagas. E aí tem pessoal que vem por transferência também, são vários editais, né? Exato. Então, Isso. acho que a pessoa que tem interesse, independente se não for enfermagem, mas é bom ela frequentar e ter o hábito de usar o site ufmt.br, porque são diferentes formas, né? Eu até tenho que fazer um programa também, porque apesar de ser professor, as coisas são dinâmicas e eu não participo desse processo de entrada, né? Sim, Mas mas majoritariamente a entrada é via Enem/SISU, ali não temos vestibular próprio, né, para entrada. O ingresso é exclusivamente pelo SISU. De qualquer forma, precisa da nota do Enem. Micaela, eu acho que tudo antes de qualquer projeto que a gente faça, e vocês estão executando um projeto que é terminar uma graduação, se gera uma expectativa antes de iniciar, né? Qual que era a sua visão, se é que você lembra, de antes do curso? O que era, o que você imaginava que era o curso de enfermagem? Nossa, eu pensava muitas coisas menos do que eu penso hoje. A gente culturalmente acha que a enfermagem é uma coisa muito fechada ali. Tá sempre aquela parte mais técnica, muito trabalho em cima e... Bom, sabe? Essa coisa mais fechada, só que vai muito além disso do trabalho. Tem áreas muito amplas dentro da enfermagem, que nem da gestão. Tem muitos cargos de liderança, porque enfermeiro basicamente é o líder das unidades, né? Hospitalar, da UPA, de pronto atendimento, UBS. O enfermeiro vai estar sempre como cargo de liderança ali. E... como eu posso explicar? Mas pelo que você está falando, me parece que você tinha uma visão mais restritiva e aí hoje ampliou esse Isso, leque. Porque tem sempre um preconceito no quesito de enfermagem que vem do estrutural, lá da Florence, anos atrás, que começou como realmente assistente capaz de médico, mas a gente vê que não é isso, e acaba que o médico depende do enfermeiro, mais do que o oposto. Legal. Já que o curso te abriu isso, se eu fugir dessa pergunta ou dessa conversa, vocês me lembram da gente retomar quais são as possibilidades de um enfermeiro, né? Talvez eu e o pessoal de casa tenha a mesma visão restrita das possibilidades. E aí hoje vocês possam ajudar a gente até abrir os olhos, né, da amplitude que é esse curso. Agora entrando mais especificamente no curso,
que é a nossa curiosidade, né? O que esse curso oferece, como que é. A gente queria saber a estrutura do curso, os primeiros semestres, o que compõe, mais ou menos a disciplina, né? A gente não está aqui falando minuciosamente, mas no geral como é que é. Vocês já começam com práticas desde o começo, ou tem algum semestre? Você pode explicar para a gente, Murilo, como é que é? Bom, o primeiro ano, né, da enfermagem assim que a gente ingressa, como na maioria dos cursos da área da saúde, principalmente aqui no nosso campus, eles são bem similares. Anatomia humana, biologia celular molecular, aquela base que compõe basicamente quase todos os cursos da área da saúde, né? Mas o nosso diferencial dentro da enfermagem são as práticas, tanto em laboratório quanto nas unidades públicas de saúde. Para a gente, toda teoria antecede uma prática, certo? Então, no primeiro ano, a gente acaba no ciclo básico, vamos dizer assim. Estatística, genética, voltando ali, epidemiologia, o geralzão da coisa, né? Fisiologia, matérias que são base para o estudo O da mais saúde. próximo no primeiro ano que a gente tem é a matéria de primeiros socorros, que a gente tem logo no primeiro semestre, que é o contato com o laboratório. Isso. Então, essa base, ela rege o cuidado na saúde com o ser humano, né? Ela é muito importante. E um fato curioso sobre o Primeiros Socorros aqui é que muitos alunos não estavam se identificando com a enfermagem no começo. Por quê? Ela chegava, aí ela tinha o contato com as matérias teóricas, né? O que todo mundo fazia. E, querendo ou não, é um pouco mais maçante, é teórico, é bunda na cadeira e estudar, né? Não tem muito pra onde correr, eles não se viam ali na profissão. Aí, o nosso núcleo, né, estruturante do curso pensou, vamos colocar Primeiros Socorros, que é uma matéria que eles, né, podem adquirir a competência para fazer, e assim eles se sentirem mais pertencentes e desse jeito reduzir a evasão desses alunos que estavam fugindo pela descaracterização da enfermagem. Aí beleza, passou esse primeiro ano, né, do ciclo básico. No segundo ano a gente já tem contato direto com pacientes na UPA, que é uma unidade de pronto atendimento. Então, assim, no terceiro? No segundo ano, quarto semestre. No terceiro semestre, a gente tem uma matéria chamada Fundamentos de Enfermagem, que a gente tem a teoria de como atender, basicamente, né, o fundamental de um enfermeiro ali nas unidades. No quarto semestre, a gente já vai para as unidades para fazer essa prática. Mas deixa eu só interromper um pouquinho, que a gente está no quarto semestre. Vamos fazer o todo. Vocês que são alvo, vocês viram que mudaram um pouco, né? Vocês acham que o curso merecia mais? Porque o que eu acho? Eu acho que o colegiado, né, o curso imaginou, vamos nivelar todos os alunos, porque cada um vem com um histórico, né, e um nível de conhecimento diferente, vamos nivelar neles 1 ano e 1 ano e meio, depois a gente libera eles para o contato com as pessoas, mais ou menos todo mundo nivelado. Eu imagino que foi assim, né? Porque você levar muito prematuro, a chance de você cometer erros e aí as pessoas serem alvo desse erro é muito grande. Mas vocês acham que valeria a pena ter esse risco e antecipar um pouco? Ou tá bom assim? Olha, tem reflexão, né? Tem alguns métodos de estudo que têm o contato na prática desde o primeiro semestre, né? Desde do começo ali, não sei se o PBL usa esse, né, que é uma prática baseada ali, mas eu acredito que aqui, pela qualidade e pelos pilares que regem a nossa universidade, o nosso curso está muito bem estruturado nesse sentido. Né, tem coisas que podemos sim melhorar, aprimorar, mas nesse sentido tá bom. Porque como você mesmo trouxe, os alunos vêm cada um de um lugar, cada um com nível de conhecimento, alguns de colégios particulares, públicos e por aí vai. E realmente a gente não consegue medir, né, não consegue ver o quanto cada um sabe só por uma prova de ingresso que é o Enem. Certo? Então é interessante sim o que é feito aqui, né, de trazer a base comum para todo mundo, para que, né, nivele esse conhecimento para depois ter o contato. É uma redução de danos, né, de riscos também para os pacientes, e é o que qualifica a nossa universidade como uma universidade de produção de conhecimento, né, tanto teórico quanto prático.
Legal. nesse sentido. Então, respondendo a pergunta inicial... Estão nos quarto semestre, e aí? No quarto semestre a gente já tem prática, como a Mica trouxe, a nossa teoria de fundamentos de enfermagem antecede a prática de fundamentos de enfermagem, que comumente acontece na unidade de pronto atendimento. No quarto semestre também nós temos a prática de semiologia e semiotécnica, que é sucedida pela matéria teórica de semiologia. Né? E no caso, pelo menos eu não lembro onde você fez, eu fiz no Hospital Getúlio Vargas, em Aragarças. Esse nome tá muito bonito. O que é semiologia, pessoal de casa? E pra mim também. Brilha, Mica. Então, o primeiro atendimento que o paciente tem com o enfermeiro. Quando chega na triagem, faz todos os exames, faz os sinais vitais, faz palpação, ausculta. Tem também o... Qual que é o... É o exame físico, né? O exame físico completo do paciente, que passa naquela avaliação geral. Tem também semiologia de internação, que tem que fazer essa avaliação física do paciente na internação. E, no geral, é isso. Não é exatamente um atendimento, mas é um pré-atendimento para encaminhar da forma adequada. Uma triagem. Isso. Exato. É um dos nossos primeiros contatos ali também com a enfermagem propriamente dita. Legal. Né? Sim. E outra coisa interessante em relação às práticas é que a gente comentou aqui sobre as práticas nas unidades públicas de saúde. Mas desde o início, né, desde o nosso ciclo básico, no primeiro ano, por exemplo, nós temos matérias teórico-práticos em laboratório. Laboratórios esses muito bem estruturados, seja em anatomia, que nós temos aulas teóricas em sala de aula e práticas na unidade de Pontal do Araguaia, né, com laboratório estruturado, com peças anatômicas, e isso se estende para a maioria das matérias. Microbiologia, qual outra podemos citar? Semiologia, tem a prática biologia celular. A maioria das nossas matérias são teórico-práticas, então, além, né, da teoria em sala de aula, é feita uma distribuição ali da carga horária para que a gente já tenha um contato prévio em laboratório. Às vezes eu não tenho contato com o paciente, mas já vai para um laboratório executar, sai daquele ambiente, né, de carteira. E de imaginação, né? Porque a gente ali só ouvindo e tentando absorver o conteúdo, muitas vezes a gente fica, né, no ócio de imaginar, assim, assado. Enfim. É diferente do que colocar a mão na massa. Exato. Vocês que já estão do meio pro fim, aí eu imagino que começam a reverter. A carga horária de prática, de estágios começam a ser maior e a teoria começa a diminuir. É isso mesmo? De fato. Isso. Nós ainda temos algumas matérias no sexto semestre que são mais densas, porém necessárias para as nossas práticas, inclusive para o estágio supervisionado, mas é real. Conforme os semestres vão passando, a gente passa um pouco mais de tempo em prática do que em sala de aula. Sim. Tanto que no início, né, no nosso primeiro ano, a gente ficava aqui na universidade manhã, tarde, muitas vezes manhã, tarde e noite, né? Pelas monitorias nos laboratórios e tudo mais. E agora a gente vem aqui para a universidade umas 3, 4 vezes por semana. Só no período de tarde também. Para ter matérias teóricas em sala de aula ou em laboratório. A partir do quarto semestre, o período da manhã começa a ficar livre, justamente por conta dos alunos que vão estar em prática, que vai separando em grupos, e aí às vezes não daria certo para ter uma aula de manhã, ia perder conteúdo. Acho que já deu pra gente ter uma ideia boa do como é o curso, e quem tá entrando ter a paciência de no começo, né, não vir tão, porque às vezes a pessoa vem tão empolgada, né, e essa parte assim, opa, calma, vamos equilibrar todo mundo aqui o conhecimento, né, e ela essa sede por manipular alguma coisa na prática, às vezes causa uma ligeira frustração dela superar isso aí, saber que o curso, né, tem toda uma visão aí prática. E eu acho interessante ressaltar também, né, e explicitar isso, que o que diferencia, por exemplo, o nosso curso de enfermagem aqui na Universidade Federal de Mato Grosso das outras universidades, muitas vezes instituições particulares, é justamente esse contato com o paciente, desde o início. Porque, como eu vejo, né, na matriz curricular das outras instituições, os alunos eles são submetidos a uma densa carga horária. Assim, a maioria, eu não sei exatamente quantos semestres, mas eu acredito que seja 10 também, eles têm ali 9 semestres de teoria em sala de aula e laboratórios,
e vão ter o contato com as unidades e com os pacientes apenas no estágio supervisionado lá no final, que é um ano inteiro. Nós não. Nós, desde o início, já temos a nossa teoria e nossa prática nas unidades em contato com os pacientes. Que é igual assim a semiologia que a gente falou, né? Que é o estudo de sinais e sintomas de doença. Porque você vê na teoria uma coisa e na prática, o dia a dia, traz um conhecimento também muito grande com a teoria, né? Que é talvez uma constrói, a outra solidifica esse conhecimento. Com certeza. Legal. Pensando assim, eu não sei, porque a gente não tocou todas as possibilidades que um enfermeiro pode atuar. Mas dependendo da construção, e nem sempre isso é feito voluntariamente, eu que participo efetivamente da construção e da melhora de um curso da UFMT, às vezes um curso, ele involuntariamente, ele começa a ter uma linha, ele puxa mais para uma linha. Vamos dizer assim, eu até pesquisei, talvez é mais atenção básica, às vezes é mais hospitalar, às vezes é saúde coletiva, às vezes puxa mais para gestão, porque os professores que foram ficando, às vezes um aposenta, vai ao curso, ele acaba, eu acho que o curso vê tudo, mas às vezes ele puxa para vocês sentem que ele tem um lado que ele é mais, vamos dizer assim, não é que puxa, às vezes é mais forte, porque pelo corpo docente, acaba que um tipo de caminho do enfermeiro ele é mais focado? Ou não? Está bem dissipado? Eu tenho uma opinião em relação, eu acredito sim que aqui no nosso curso nós temos uma estrutura mais voltada para assistência. Tá. Né? A prática ali no dia a dia com os pacientes, mas ressaltando que nós temos disciplinas, docentes muito bem qualificados em todas as áreas. E nós temos sim contato com as demais áreas, né? Seja ela gestão e quaisquer que sejam. Mas o que eu vejo, né, a veia forte da enfermagem aqui é essa enfermagem assistencial. Mas quando você fala assistencial, só para eu entender melhor, é a atenção básica? É isso? Assim? Não necessariamente, mas é aquela formação que leva o enfermeiro para o campo prático. Não necessariamente para gestão ou para docência, Entendi. por exemplo. Entendi. Entendeu? Apesar de que, como eu disse, nós temos professores muito bem qualificados, professores renomados, e sustentam muito bem, eu afirmo isso com toda certeza, os 3 pilares que regem a nossa universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Em relação ao ensino, eu acredito que é mais voltado para assistência, sim, mas na pesquisa nós temos projetos, nós temos laboratórios, temos professores, e na extensão, mais do que qualquer outro curso da área da saúde, a enfermagem dispara também nessa área. É até bom, Murilo, você enfatizar isso, que a questão não é de induzir, falar que o curso é de um foco, porque, igual eu falei, às vezes involuntariamente, eu estou vinculado ao curso de farmácia, também de enfermagem, né? Mas o curso de farmácia, ele originalmente, ele dava uma formação específica para análises clínicas. Não sei se é farmacêutica e análise. Então, a gente, fruto dessa passado, existe muitas disciplinas na área de análises clínicas, né? Então tem o curso puxa um pouco, mas ele também é na área industrial, de alimentos, assistencial, né, saúde pública, mas ele tem um direcionamento um pouco mais forte nisso. Mas aí também é para as pessoas de casa saber que tem esse foco. Será, eu instigando vocês aqui, Micaela, que esse foco assistencial, será que está mais voltado por ser uma instituição pública? Será que o curso ele prepara vocês para atender ou para estar preparados para atender o Sistema Único de Saúde? Pode ser uma possibilidade, porque de fato as nossas práticas geralmente são em UBS mesmo, que é o campo prático que a gente consegue com o município, né? Na unidade de pronto atendimento também, no pronto-socorro. Nossas práticas são voltadas ao atendimento público. Tem também a matéria de saúde pública específica. Acaba ficando um pouquinho mais inclinado para essa parte. Você acha isso certo? Não, porque acaba limitando para as outras áreas. Entendi. Tipo, já puxando gancho.
Inclusive, por exemplo, a área que eu gostaria de seguir, a gente não tem uma matéria nela. Então, eu pretendo fazer uma residência, uma especialização depois da faculdade. Não fala qual ainda não. Tá. É surpresa. Pra Tá bom. aprender a audiência. Eu vou É manter igual o mistério. É, igual eu apresentando. Calma. Qual será essa área que a Micaela pretende fazer? Gente, olhando pra essa carinha, o que vocês acham que a O amiga que quer? você acha? Não, mas sabe que Coisas leves. não é igual eu falei antes, a gente conversando em off aqui, né? Que eu não busco e nem quero polêmicas, não. Mas de uma certa forma, pensando em política pública, eu acho coerente o pensamento. Eu posso não concordar, mas eu acho coerente sendo um curso público, ele voltar para você tentar atender a necessidade dele, já que é ele Sim. que está arcando com ele, entre aspas, né? Que a gente sabe que é o imposto das pessoas, dos órgãos, dos empresários que movimentam a máquina, né? Mas só estou colocando uma ponderação que eu acho algo de se refletir, pelo menos. Complementando, eu tenho a mesma visão. A Mica, ela tem eu tenho uma visão que eu acredito que sim, é interessante que as nossas práticas sejam no Sistema Único de Saúde, visto que é o sistema que hoje mais emprega profissionais de saúde no Brasil. Então, nós, como universidade federal, né, pública, e produtores e disseminadores de conhecimento, mais do que justo nós darmos esse retorno para a sociedade, né? Então eu tenho uma linha de pensamento muito Apesar parecida. que, assim, agora voltando, né, fazer o advogado do diabo, vou defendendo ela. Se você já tem uma linha que você gostaria de seguir, vê que o curso não segue muita linha, de certa forma você é um pouco menos prestigiada. Pode pensar. Mas se o curso toda hora vai ter um que você, né? Se você Sim. fosse para talvez, eu não sei. A gente não sabe qual é a área. Mas não é algo que chega a atrapalhar, porque pode não ter matérias na área, mas pode ter pesquisa, tem Sim, extensão, então acaba que não fica totalmente preso ali, só nas matérias da grade curricular. Para a gente fazer um corte um pouco no curso e falar mais de vocês, quando que acendeu essa vontade de fazer essa escolha pela enfermagem? Porque eu não sei se eu vou colocar um dedo na ferida, eu como professor no curso gosto de conversar com os alunos e sei que muitos alunos têm essa peculiaridade, essa aproximação com a medicina. Às vezes tentou, não conseguiu e foi para isso, né? E às vezes, para algumas pessoas pode falar assim, é uma frustração. E para outros, não, porque eu quero e é bem. E é tão interessante que às vezes os alunos, por mais que venham por diferentes formas, aqui eu vejo que muitos se encontram e se tornam realizados construindo. Mas eu queria saber de vocês, como que foi essa escolha de vocês? O da Mica é muito mais legal que a minha. Fala, Mica. Então, até o 3º ano do ensino médio eu nunca tinha me identificado com nada. Normal, eu acho que hoje é o normal. Né? Até chegaram a falar que eu combinava com direito, mas na minha cabeça não tem sentido nenhum. O que acontece? Chegou um momento do meu 3º ano que eu me apaixonei pela carreira de bombeiro militar. Eu me apaixonei total. Desse tamanhão. Eu vou chegar lá. Eu fui atrás. Ser uma coronel, você não precisa de tamanho. Eu fui atrás de editais, eu li vários editais, todos eles têm lá. A limitação mínima para entrar num concurso seria 1,60 m. Eu não tenho 1,60 m. Tem isso, altura mínima? Tem, por conta do peso do equipamento, Entendi, tamanho do equipamento. Entendi. Tem essa questão. Até de bombeiro civil também tem essa limitação, 1,55 m. Eu não tenho 1,55 m. Entendeu? Aí, pesquisando um pouco, indo mais a fundo, o mais próximo que eu encontrei de seguir a carreira que eu gosto é na enfermagem. E é uma área assim que eu me encontrei. Eu adoro meu curso, eu posso falar, é isso. Mas desde o ensino médio, todas as suas fantasias são de bombeiras, então. De bombeira, de polícia. Que legal. Eu cresci assistindo CSI com a minha mãe, então. Olha como é interessante. Eu já conversei com um aluno aqui de jornalismo. E ele falou que uma professora, ele fez uma redação no ensino fundamental. E ela elogiou a redação e falou, olha, você se focar nisso. E isso ficou na cabeça dele, esse elogio.
E ele vinculou a escolha do jornalismo àquela redação, que aquela professora. Então, por mais que a gente brigue que assiste as coisas e influencia, eu acho realmente a gente não tem a noção de tantas coisas que influenciam escolhas de vida, de parceiros ou parceiras que a gente vai escolher na vida. Então, é bem provável que essa... É, inclusive, o meu estilo de série favorito. Bombeiro, medicina, e é sempre pronto atendimento. Ela gosta da emoção. Mas você vê que tem similaridade, né? Tem. Tá dependendo da área da enfermagem, com esse pronto atendimento, essa querendo ou não, essa adrenalina. Tensão, adrenalina, essa é a palavra. E você, Murilo? Olha, a minha escolha, ela foi muito bem pensada. Eu vou contextualizar. Eu tive o privilégio, no meu ensino médio, de estudar no colégio particular. Mas também não essas mil maravilhas, não. Como que era? Eu era monitor nesse colégio. Eu não sei se vocês conhecem a rede Ângulo de ensino. Sim. Não. Eu estudei no colégio Ângulo. A minha questão era parecida. Também era colégio particular, mas com bolsa. Eu estudei no colégio Ângulo, eu era bolsista integral, eu tinha uma bolsa de 100%. E como funcionava? Eu trabalhava como monitor no período, que era no período da manhã, e no contraperíodo eu estudava. E esse trabalho prestado, ele custeava a minha bolsa. Então, a minha família tinha o custo apenas com material e uniforme. Então, pra gente, uma mensalidade que é extremamente alta, né, e principalmente pra realidade da qual eu venho, era impossível estudar lá, e aí eu fui, prestei o vestibulinho e tal, passei. E o Colégio Ângulo, principalmente o Colégio Ângulo de Tatuí, ressalto sempre que foi um colégio, assim, divisor de águas na minha vida. Ele é muito voltado para os vestibulares e para essa formação de carreira. Então, para além das matérias, né, das disciplinas que regem os vestibulares em geral, eles têm projetos de vida. E dentro desses projetos de vida, eles nos estimulam a pensar na carreira, no que a gente quer e tudo mais, e nessa construção. Aí, em determinado momento, se eu não me engano, foi no meu 3º ano do ensino médio também, eles promoveram uma feira de profissões. E aí, ali, do 1º ao 2º, eu oscilei bastante. Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia que era na área da saúde. Aí eu falei, o que agora? É medicina? É enfermagem? É farmácia? É biomedicina? É o quê? Entendeu? Aí, quando eles promoveram essa feira de profissões, falei, agora, vamos ver. Quero ver a realidade de um profissional que está trabalhando na área. E participei dessa feira de profissão. Eu lembro que, se eu não me engano, eu tive uma palestra com um fisioterapeuta, com uma enfermeira e com um médico. Assisti todas elas e olhando para a realidade, né, quem se identificava se encantava. E não vou esquecer nunca na minha vida, na palestra da Bia Pitt, uma enfermeira lá, do estado de São Paulo, eu não lembro exatamente onde ela trabalha, mas eu sei que ela trabalha na obstetrícia. Ela contando o dia a dia dela, como era a profissão, o que ela fez da profissão, né, e do propósito dela, ali eu me vi e me encontrei. Não necessariamente na mesma área, mas assim, ela trouxe pra mim uma visão que eu não tinha, né, da enfermagem, de que era possível. Nesse momento eu decidi que era enfermagem. E aí foi assim. Tanto que quando, né, chegou no tempo do ingresso, do Enem, do SISU, eu passava em diversas universidades lá no estado de São Paulo, universidades boas, UFSCar. Na época eu tava entre a UFSCar e a Unesp, mas eu passava, assim, cursos de administração, cursos de letras também, mas era um curso que eu não queria fazer, nada contra, obviamente, mas não era pra mim. Aí eu falei, eu tive uma conversa com amigos, com o Júlio e com a Gisele, né, que na época eram os meus patrões, eu falei, olha, gente, não, aqui na UFMT não tava dando a minha nota, falei, pela lista que eu não passo na regular, eu acho que não vou ser chamado, mas é isso que eu quero, eu vou deixar minha nota aqui, se for pra acontecer, beleza, e aconteceu. Legal. Sua história é bacana. É interessante, mas o da Mica eu acho muito mais legal. O dela tem um pouco de tristeza, dela buscar e não ter altura, mas pouco se encontrou, né, Micaela? Voltando agora à questão do curso, vocês já estão aí, igual eu falei, do meio pro fim, né? Vocês saberiam quantificar ou perceber que essa percepção, às vezes, ela não é tão clara pra gente? Até agora, qual foi o maior ensinamento que vocês adquiriram com o curso? Porque é tanta coisa, né? É tanto
vocês, às vezes, até com excesso de informação e de disciplinas, eu sei que às vezes é difícil até se... Por isso que, às vezes, eu nas entrevistas, alguns convidados falam assim, nossa, essa tarefa de você parar e refletir, muita gente não só faz. Tem que fazer, precisa de nota e não para refletir um pouco. Sim. Talvez seja até difícil vocês falar sobre o que é algum ponto. Uma coisa que eu tenho percebido bem recentemente, aliás, que eu, uma pessoa muito quieta na minha, que não gosto muito de falar, tenho me identificado muito com cargos de gestão, que eu acabo assumindo a liderança e quando vejo tá tudo nas minhas costas e eu vou indo atrás porque eu não aguento ver o negócio parado ali. E se eu sei que eu posso fazer, eu vou lá e eu vou atrás de tentar fazer, né? Mesmo que eu não pego tudo pra mim, mas acabo delegando ali, organizando, fazendo acontecer mesmo, de um jeito que possa funcionar. Então vê uma natureza que às vezes nem você conhecia essa natureza sua e aflorou aqui, né? Acaba que... acabei me identificando aí. Não que eu goste muito, porque eu não gosto de falar. Eu não gosto de dar ordem, eu não gosto de estar na frente das coisas. Mas, aparentemente, eu gosto sim. A enfermagem exige. Aparentemente. Eu tenho essa percepção minha também. Não gosto muito, mas eu gosto dos resultados, que quando tem uma pessoa frente e determinada, eu gosto do resultado, o que vem como resultado. Sim. Então, como eu gosto do resultado, eu faço. Sim. Igual assim, eu detesto pessoas que ficam, mas você tá errado, e não vai. Professor, você faz o quê? Você só aponta os elogios, mas você tá aqui para corrigir as pessoas. Então, a minha função é essa, que é tipo de pessoas que eu não gosto e convive. Lógico que aqui a função é você criticar e ensinar, né, para a pessoa crescer. Existem críticas e críticas, né? Interessante. O que a gente acabou aprendendo nas primeiras matérias antes das práticas acaba sendo o planejar e executar. Então, tudo tem essa função. Primeiro você planeja, você organiza tudo que você precisa, depois você executa. Não dá para pular essas etapas em qualquer área da vida. Então, entendi. Você acaba levando tanto isso, internalizando tanto, que acaba levando para a vida em todas as áreas. É um tipo de característica que você adquiriu que é pra vida. Isso aí não vai. O que você trabalhar, você vai talvez ter um cargo de gerência, vai ter aquelas pessoas que vai detestar você e o resultado vai vir fruto do que você. Para não ficar a mesma, fruto da sua. Que você quer, né? Não ficar a mesma pergunta, Maria. Vou mudar um pouquinho para você, que é assim, o que você acha que é o ponto mais forte do curso? É estrutura, é docência, é amplitude? Saberia para você, né? Porque isso é muito pessoal e a gente não tá aqui, gente, deixar bem claro para professores, os alunos que estão vendo, o pessoal de fora. Nossa pretensão não é caracterizar a realidade do curso total, é a visão destes alunos aqui em relação ao curso, né? Olha, um ponto forte no curso, na minha opinião, eu acho que muitas vezes não vem nem mesmo do próprio curso. Estranho, né? Por quê? O curso, ele exige da gente, não exige, mas ele nos forma e ele acaba despertando uma certa resiliência. Então, ele traz como característica dos seus alunos resiliência. Faz sentido? Faz sentido. Eu tenho isso. Porque, afinal, o que difere nós, aqui na enfermagem, na Universidade Federal, de outra instituição qualquer? É justamente isso. Qual que é o peso da enfermagem aqui, no nosso currículo? É só porque é aqui ou porque tem professor X ou Y? Não. Quando um empregador, seja lá quem for, olhar e falar, putz, ele se formou numa universidade pública, uma universidade federal ali, ele não vai ver só seu currículo, as matérias, porque essas matérias podem ser comuns para todas as instituições. Mas o que muda? Eles vão olhar e vão pensar, esse aluno saiu da casa dele, foi para uma cidade que não conhecia, longe da casa, longe da família, passou por tudo isso, sabemos que não é fácil, por todos os 3 pilares, por todos os empecilhos possíveis, e mesmo assim ele conseguiu e hoje ele tá aqui diante de mim. Então, o que eu acho do curso que ele promove na gente, né,
não é necessariamente algo dele, mas que promove na gente essa resiliência. Existe uma frase que fala: mares revoltos fazem bons marinheiros. De fato. Mar calmo, não. Talvez numa instituição com recursos ou pelo menos privado, o cara tá pagando e se não é oferecido para ele a estrutura que ele acha que é o certo, ele vai lá e reclama: eu tô pagando, eu quero meu negócio, ou eu entro na justiça. Aqui não tem muito isso. Aqui, se você tem uma dificuldade, o aluno... Às vezes o aluno mesmo entra de greve, o aluno faz um processo, aprende coisas administrativas, vai atrás, grita e faz a coisa com o aluno, quando se junta, né, se torna uma voz muito forte aqui dentro. E eu morei fora do país, então eu convivi com alunos de diferentes países. E uma coisa que eu vi era assim: vinha a dificuldade, fazia pós-graduação, né? Vinha a dificuldade, a gente se virava. Não tem isso, faz com aquilo, não parava. O outro fala: não tem, então eu vou ficar aqui esperando. Vocês compram para mim. Então por isso que eu estou contextualizando outro exemplo que é isso. Assim, a dificuldade que se aponta faz você ser mais dinâmico e não se bloquear, né? Porque às vezes quando você só tem alguém para delegar, não, a culpa é dele. E não pega essa culpa e não, eu vou resolver e brigar um pouco, né? Exato. Não essa característica que você trouxe, né, disso do aluno ele ter que ir atrás, porque, como você disse, de repente numa instituição particular, né, vai, conversa com um, ajeita outro e dá tudo certo. Aqui é meio que nós por nós mesmos. Então gera um certo protagonismo, né, da nossa parte. E olhando pro mercado de trabalho, quem emprega precisa de pessoas assim, que saiba lidar com gente, que sente numa mesa, né, ou entre no mar e saiba manter a calma. E é sobre isso. Eu sei um pouco da história de vocês, que além de alunos, vocês estão vinculados a movimentos estudantis, né? Talvez um ônibus de graça, se não fosse um movimento estudante, não teria. Não. O preço do restaurante não seria o mesmo. Então, tem várias coisas que às vezes a pessoa não acompanha, mas se não fosse essa luta... Inclusive, a luta dos ônibus ainda tá rolando fortíssima por trás das câmeras. Isso é um outro babado que merece um episódio da gente falar sobre isso. Depois a gente fala sobre isso, viu? A gente pode fazer. Vamos organizar. Trazendo caos, gente. Em relação vamos focar no nosso... agora o tema é o curso de enfermagem. Falando agora vamos... A pergunta-chave, né, que a gente queria, que a Micali deixou a gente extremamente curioso. Primeiro, quais são as áreas que vocês conseguem lembrar? Talvez, se o Murilo puder responder. São muitas. Pelo menos algumas. E quais vocês já se identificam mais como uma possível escolha de vocês dentro dessas possibilidades que o curso abre para vocês de atuação profissional? Olha, na enfermagem, assim como a Mica, eu tinha uma visão muito técnica da coisa, né? Eu olhava, assim, para as unidades, eu via, né, os técnicos de enfermagem mesmo trabalhando para mim, aquilo era enfermagem e se resumia aquilo. E quando eu entrei aqui, o leque se abriu, o horizonte foi muito além, né? Expandiu a minha visão da enfermagem e que bom que expandiu, porque hoje eu já não me identifico mais com aquela técnica, né, previamente, que eu tinha como um preconceito da enfermagem. Dentre algumas áreas que eu acho muito interessante, dentro da enfermagem, né, que é interessante que as pessoas saibam também, é a área de gestão, de auditoria, da docência, da pesquisa, da estética. Muita gente, né, tá bem alta aí agora. Das saúdes específicas, porque hoje, né, o que seriam essas saúdes específicas? Hoje a gente tem muito profissional de enfermagem formado, mas nós não temos profissionais qualificados. Ele tem o diploma, ele tem a graduação, mas ele não tem uma qualificação, de repente, específica em uma área. Seja ela na saúde do homem, na saúde indígena, na saúde da mulher, e por aí vai. Então, é possível, sim, você se especializar e se qualificar dentro de cada uma dessas áreas. Assim como tem na medicina, ortopedia, né? A enfermagem também está buscando essas focos. Exatamente. Entendi. Temos a enfermagem, né, em traumatologia, em ortopedia também. Então, assim, falta profissional qualificado. A home care, né? Sim. Exato. Inclusive, tem muitos consultórios de enfermagem sendo abertos agora. Exato. Com atendimentos específicos. O home care é um exemplo de empreendedorismo que vem vindo, né? Essa onda está pegando, querendo ou não. Mas não falta... oportunidade para profissionais qualificados no mercado de trabalho hoje. E uma coisa que eu gostaria de trazer, né, que
Eu acho que a gente vai tratar disso mais pra frente, então eu vou deixar a Mica falar um pouco, mas é em relação ao mercado de trabalho. Acho que a gente vai abordar isso É a já, nossa né? próxima já. Então, beleza. Vou passar, vou deixar esse Mas comentário fala pra um próxima. pouquinho dessas atuações, qual que você se identifica? Olha, hoje eu já não me vejo mais na assistência, né, no dia a dia, seja no hospital ou onde seja, né? Como eu disse, a visão técnica que eu tinha hoje já não é algo que eu gostaria para minha vida. Eu gosto muito da área da pesquisa, não sei de repente se eu vou seguir, né, mestrar, doutorar para ir para docência, não sei, mas eu gosto muito da área de gestão e auditoria. Eu acho interessante. Legal. Eu acho que hoje, se eu pudesse, né, que é muito cedo ainda para dizer, mas hoje se eu pudesse escolher, eu escolheria entre essas áreas. E você, Micaela? Bom, ao contrário do Murilo, eu nunca me identifiquei muito com a pesquisa. Eu tentei, mas não deu muito certo. Apesar de gostar do pesquisar, tá ali, eu sou mais do campo prático, da assistência. Mesmo que não seja essa assistência na área de saúde básica. Não é o que eu gosto. Eu gosto do vucu-vucu, da adrenalina mesmo, de estar toda hora ali recebendo alguma coisa, porque eu não consigo ficar parada. Não dou conta. Então, a área que eu quero, que estava falando ali, seria uma especialização em traumatologia e urgência e emergência. Junto com isso, eu também pretendo fazer uma especialização em enfermagem forense, que aqui no Brasil não é muito popularizada ainda. É uma área pioneira na enfermagem, então provavelmente eu vou acabar indo para fora, porque em outros países essa é uma área que tem uma especialização boa, assim, bem estruturada. Mas aí seria mais voltado para, tipo assim, perícia, perito criminal, nesse sentido? Coleta de corpo de delito. Ah, tá. Trabalhar mais com essa parte do atendimento um pouquinho mais complicado, acaba sendo mais sensível. Realmente ela não gosta de calmaria. Perigoso. Eu não sei se é perigoso, mas ela gosta de estar onde está o perigo. Mas é interessante, essa adrenalina, né? Talvez é o que motiva. Indo para esse campo que o Murilo já puxou aí, falar um pouco da profissão. Agora, o curso, acho que deu para a gente entender, né? Como vocês enxergam a profissão, a valorização da profissão como está e como você pode se tornar uma moeda ou um valor, agregar valor a você no mercado atual, que eu imagino que deve ser desafiador, a não ser se a enfermagem viver numa bolha que todos os outros não vivem, que realmente parece que cada ano que passa, a graduação, ela vem garantindo menos para as pessoas. Então isso quer dizer o quê? Ela é importante, mas só ela não garante muito. Então, para você ser um diferencial hoje no mercado, além da graduação, me parece que quase todos os cursos têm que fazer algo a mais para você se destacar. Mas eu queria escutar de vocês. Eu falando coisa, né? Eu faço a pergunta e começo a responder. Eu tenho que aprender muito. Oh, meu Deus. Olha, em relação à valorização, hoje nós temos o profissional de enfermagem, aqui no Brasil principalmente, como um profissional muito desvalorizado. Desde o piso até a prática profissional, muito desvalorizados. E quando eu falo desvalorizado, não é só, como eu disse, assim, pela governança e pelo piso propriamente dito, né? Pelo tanto que é atribuído ali pelo teu serviço, mas pela população também. O SUS, ele tem pilares como a prevenção, promoção e reabilitação da saúde, onde o enfermeiro muitas vezes é só valorizado ali no tratamento, tem o tratamento também, o tratamento e a reabilitação. Então, quando você precisa de um enfermeiro, aí você tem o seu valor. Quando você está na cama de um hospital, aí o enfermeiro, ele presta, aí o enfermeiro, ele é bom ou não, entende? Então, muitas vezes nós somos vistos só ali, certo? Então, é a visão que eu tenho sobre a valorização do profissional de enfermagem hoje no Brasil. Porém, não me desanima, porque eu acredito muito que a gente está onde a gente se coloca. E esse é o ponto-chave. Uma água no mercado custa R$2, na rodoviária custa 5, no aeroporto custa 15. Então, você está onde você se coloca. Se você almeja mais para sua vida, a enfermagem dá, sim, essa oportunidade. Assim como o aluno faz a instituição, não é a instituição que faz o aluno, você faz a sua carreira profissional. Você se insere no mercado, não o mercado que diz o que você deve ou não fazer.
Então, acredito sim que é desvalorizado, mas que a gente tem o poder e a capacidade plena de se colocar onde a gente almeja. Entra muito na parte de que o Murilo falou anteriormente, da gente correr atrás do que vai fazer aqui na faculdade. Porque a gente poderia também estar muito bem só cursando a enfermagem, fazendo as matérias que é disponibilizado, fazendo só uma ou outra extensão para completar as horas necessárias. Ou a gente pode estar correndo atrás de melhorar, né? Exato. Que nem fazer uma matéria optativa em um outro curso, que nem o Murilo fez de Libras, né? Para acrescentar na carreira E dele. participação de evento, de curso também conta muito. Como eu trouxe, né, sobre o aluno fazer a instituição, o aluno fazer a universidade tem nome, tem peso, tem estrutura, tem os meios. Mas de nada adianta se você também não se mover. Você chegou até aqui, você vai chegar, assistir a aula e ir embora? O que você espera? Você tá plantando uma coisa, você não vai colher algo diferente daquilo que... Os recursos da faculdade são muito amplos, mas eles precisam ser usados. Exato. Tá Né? aí. Se você planta, de repente, o básico, você vai ser obrigado a colher o básico, né? Mas, pelo amor de Deus, vamos com calma também, porque a gente vê hoje nas universidades, principalmente, uma competição por validação acadêmica absurda que adoece a gente, assim, em níveis extremos. É importante a gente correr atrás de mais, correr atrás do melhor, mas sempre visando o nosso bem-estar. Pelo amor de Deus. E nem a rotina de todo mundo é igual também. Exatamente. Tem gente que precisa trabalhar. Eu entendo, eu trabalho também, meio período. Então, não é abraçar o mundo também e esquecer da qualidade de vida. É de acordo com a nossa capacidade. Nós temos um exemplo dois exemplos, na verdade, que eu carrego comigo hoje. Nós temos mais na enfermagem, mas os exemplos mais próximos que eu tenho, da nossa sala mesmo, era a Tainara, que agora ela foi para Cuiabá, ela pediu transferência pela família e tudo mais. E a Natália, que é uma colega de sala nossa, ela é mãe. Ela rege uma família, entende? Então pensa, eu vivo a universidade, eu vivo para estudar, né? Tem bolsa, tal, tô aqui, se precisar ficar das 7 às 7 na faculdade, eu dou conta. Ela não. E mesmo assim, ela tá aqui. Nossa Dia a amiga dia. Tainara também, ela vinha de Bom Jardim pra estudar com 2 filhos pequenos, Exato. né? A gente Então- até ajudava a cuidar dos meninos na sala. Saudade, Joguinho e Lívia. É. Enfim, então assim, nem todos temos as mesmas 24 horas, mas a gente pode sim direcionar nossa energia pro que a gente quer pro nosso futuro. Eu admiro e abertamente falo sempre pra elas que admiro muito a força delas e a garra que elas têm, porque não é fácil. Se pra mim, que tô aqui só pra isso, já não dou conta, assim, muitas vezes da demanda, imagina pra elas, e elas estão ali, sabe? Então... Olha, eu não tenho nada para falar para vocês. Vocês falaram muito bem. E o que mais me deixa encantado, vocês não são os primeiros. Que eu vejo a maturidade que os alunos veem e o nível da conversa que vocês conseguem ter de maturidade, né? É encantador, jovem, batendo no peito e assumindo a responsabilidade do fruto e das consequências. Eu estou aqui porque é o que eu consegui, é o que eu mereço, é estar aqui, né? E porque é muito fácil da gente terceirizar a culpa ou responsabilidade. Ah, mas é porque meu pai, é porque eu não tenho, é porque... É muito fácil isso fazer, porque sempre a culpa. Agora, quando a gente se torna o protagonista da nossa vida, né, a responsabilidade vem, o fruto também vem das nossas escolhas. Então, eu nem queria falar muito, só queria pontuar isso, que eu fico extremamente feliz de ver esse nível de conversa que vocês estão tendo comigo, porque isso eu não consigo desvincular a presença da UFMT nisso, nesse tipo de conversa, de maturidade. Então, parabéns. E eu pensando como uma visão de empresário, vocês são profissionais que, pelo menos na conversa, eu gostaria de ter do meu lado, entendeu? Quando você falou que você não gosta, mas você pega e faz do jeito que dá e faz acontecer, né? Quando você, Murilo, pega e fala as consequências a gente colhe o que a gente escolhe, o valor, o exemplo da água, magnífico, né?
A mesmo conteúdo tem valores diferentes, aí você se coloca aonde você quer estar. É lógico que você, se você for a água do aeroporto, você precisa se qualificar para estar naquele local e ser valorizado dessa forma, né? Então, parabéns pela maturidade, parabéns ao curso, né? Não sei se o pessoal de casa consegue ter essa sensibilidade, porque às vezes a gente está escutando, trabalhando, fazendo academia, né? Mas por mim, eu já fico bastante lisonjeado pelo curso de vocês terem essa percepção assim tão adulta. E com certeza, tudo que a gente traz de bagagem hoje, principalmente nessa conversa, é reflexo do que a gente vivencia no curso, né? Seja em sala de aula, seja na prática principalmente, né? É reflexo total dos nossos docentes, dos nossos técnicos administrativos, todos assim são um exemplo de garra e de força e um exemplo de vida, muitos deles eu trago para mim, assim, muitas vezes como motivação. Temos, assim, o curso, ele nos molda. Ele nos molda. Legal. E é com esse relato muito bem conduzido pelos alunos que a gente vai encerrando o programa de hoje. Lembrando que se vocês acham que esse conteúdo possa agregar, possa influenciar alguma pessoa na escolha de um curso para a vida, né? Que vocês encaminhem para colegas, familiares. E aqui estamos abertos, não só ao FMT, mas à comunidade que queira se expressar, queira conversar, queira se opor ou ter visões distintas da que todos os programas foram passados, a gente pode conversar. E aqui é um espaço aberto para o diálogo, né? E o diálogo não precisa ser sempre, vamos dizer, ter a mesma visão, a gente pode ter visões diferentes, então fica aberto o nosso convite. Então, lembrando para você dar aquele like aí no vídeo e compartilhar, tá bom? Para vocês, muito obrigado pela presença de vocês. Fica aí já essa possibilidade da gente conversar aí nessa questão do ônibus, né? Para ver essa visão dos alunos, da gente às vezes trazer um aluno e uma pessoa da administração, né? Porque a gente fica só a gente conversando. A pró-reitora esteve aqui, foi um papo muito legal, né? A gente tentar auxiliar, ser um meio de comunicação entre todos, tá bom? Com certeza. Muito obrigado, professor. E é isso aí, pessoal. Espero que curtam esse vídeo, espero vocês no nosso próximo programa. Tchau, tchau.